Senhor Jesus Cristo abençoe cada um dos irmãos. Eu quero trazer esta pequena passagem deste vídeo, umas passagens de fundamentos bíblicos para nós que cremos ser cristãos, que creem na Bíblia. Então, como cristãos, nós devemos crer na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a palavra inerrante, é a palavra eterna de Deus. E para sermos cristãos, nós devemos seguir os ensinamentos de Cristo e devemos fazer de acordo com o que está escrito em Sua palavra. Irmãos, quero lhes trazer nesta ocasião uma pequena meditação na palavra de Deus sobre a salvação e sobre o fundamento bíblico da fé apostólica. Nós estamos sendo chamados, nesta última era, a voltarmos para a fé apostólica, porque a igreja, a família de Deus, ela está edificada, tem que estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É isto que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Se somos, então, edificados neste fundamento, não deverá ser o nosso evangelho o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram? Não ensinaremos nós como os apóstolos ensinaram? Não faremos como eles fizeram concernente à inteira doutrina da salvação? Certamente, pois Paulo disse em Gálatas 1:8: mas se ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quando nosso Senhor Jesus Cristo deu suas últimas instruções para os seus discípulos, para os apóstolos, ele disse que o evangelho deveria ser pregado em todas as nações, começando por Jerusalém. Nós tomamos São Lucas 24, versículo 47, que está escrito assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, as palavras do Senhor Jesus Cristo, dirigidas a seus apóstolos que ele escolhera, a ordem que deu a eles para irem por todo o mundo, em Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19, quando ele disse: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta passagem foi a ordem, o ide, o mandado de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus 11 discípulos, antes dele ascender ao céu. E ele então deu esta ordem. Existe uma doutrina falsa formada desse versículo e também um batismo falso tirado deste versículo pela falta de entendimento, pela falta de revelação, porque até mesmo os discípulos foi necessário que se abrisse-lhes o entendimento para poder eles compreenderem as Escrituras. Em São Lucas 24, 45, ali está escrito: e abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Há muitos hoje que também precisam desta ação, precisam deste milagre, porque uma pessoa que tem o entendimento aberto por Deus é uma pessoa bem-aventurada. Se você teve seu entendimento aberto para compreender as Escrituras, você é uma pessoa bem-aventurada. Se o seu entendimento ainda não foi aberto para compreender as Escrituras, ore, peça a Deus para que Ele abra seu entendimento. Jesus disse: vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E por não conhecer esta Escritura, muitos tomam isoladamente o texto de Mateus 28, 19, para provar algo que não existe na Bíblia, algo que os apóstolos não ensinaram, algo que Jesus não disse. Jesus nunca disse para ir por todo o mundo e batizar as pessoas usando os títulos. Ele nunca disse para que fossem repetidos os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse para se usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário ter o entendimento aberto para saber qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai não é nome, Filho também não é nome, Espírito Santo também não é nome. Tudo isso são títulos de uma mesma e única pessoa, Deus. Porém, este Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que são três manifestações de um único Deus, que não é um Deus dividido em três pedaços, não é Deus em três pessoas distintas, como tentam dizer que é assim. Não existe isso na santa palavra de Deus. O que existe é um Deus que foi manifestado em três ofícios, três manifestações de um único Deus. Deus se manifestou como Pai, encarnado como Filho, porque nasceu, e Jesus era Emanuel, Deus conosco. Depois,
ele se manifestou como Espírito Santo, que é o mesmo Deus. Amados, quando Jesus disse para os discípulos ir ensinar todas as nações, ele disse batizando-as em nome singular. Aqui está, não está dizendo em nomes ou nos nomes, até porque quem conhece um pouquinho a linguagem sabe muito bem diferenciar o que é singular de plural. Então, Jesus disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Eu quero que você medite um pouquinho, pense nisto. Mateus 28, 19 não é um ato batismal. Mateus 28, vou repetir, 28, 19 não é um ato batismal. Mateus 28, 19 é uma ordem para um ato batismal. E esta ordem foi dada para os 11 apóstolos. O ato batismal encontra-se em Atos, capítulo 2, versículo 38. Ali está Pedro, usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizando quase 3.000 almas em nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro estava usando e obedecendo esta ordem de Mateus 28, 19. Jesus mandou eles usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eles foram receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, Atos 2, e quando eles saíram dali, que Pedro pregou aquele sermão diante das nações que estavam ali, porque ali havia 16 nações diferentes, línguas naquela festa do dia de Pentecostes. E quando ele falou que cada um compreendeu na sua própria língua em que eram nascidos, compungiu-se então o coração daqueles que estavam ouvindo. Leia Atos, capítulo 2, verso 37. Este sim é um ato batismal feito, praticado pelos apóstolos em obediência à ordem de Mateus 28, 19. Repito, Mateus 28, 19 é uma ordem do Senhor Jesus Cristo dada aos seus 11 apóstolos, o qual está também repetida esta mesma ordem. Você vai ver, está esclarecida lá em Lucas 24, 47, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Qual o nome? Quando diz, e em seu nome, que nome? O nome de Jesus. Pedro disse em Atos 4,12, porque em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser esse, Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas 24, 47, está escrito, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Pregar o arrependimento em nome de Jesus, remissão de pecados em nome de Jesus. Isto sim é o Evangelho. E quando eles receberam esta ordem, Mateus 28, 19, do nosso bendito Salvador Jesus Cristo, dizendo para eles ir por todo o mundo e ensinar todas as nações, e eles batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
quando Pedro, no dia de Pentecostes, diante daquelas nações que estava ali presente, quando ele anunciou o Evangelho e quando os corações se compungiram, ele fez exatamente aquilo que Jesus mandou fazer. Quando a pergunta das pessoas compungidas disseram a Pedro e aos demais apóstolos, Atos 2,37, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, judeus, a vossos filhos e a todos os que estão longe, gentios, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Esta promessa diz respeito não somente a judeus, não somente aos seus filhos, mas também era para todos os que estavam longe e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E Ele ainda continua chamando, então ainda é para você. Por isso, este foi o primeiro ato batismal realizado na igreja depois que Jesus Cristo deu a ordem para os seus discípulos ficarem em Jerusalém. E quando aquele movimento poderoso do derramamento do Espírito Santo aconteceu no Pentecostes, aqui está registrado o primeiro ato batismal depois do derramamento do Espírito Santo. Nunca jamais pode-se você imaginar que o homem que havia acabado de sair do Pentecostes, que estava cheio do Espírito Santo, iria cometer um erro grave de desobediência voluntária a uma ordem direta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não está Pedro desobedecendo a ordem de Jesus em Mateus 28:19. Aqui está Pedro cumprindo à risca a ordem de Jesus em Mateus 28:19. Por quê? Porque lá era uma ordem para o batismo, aqui é o ato batismal. E daqui em diante, quando essa igreja poderosa começou a entrar em ação, todos os apóstolos e aqueles que começaram a se espalhar pregando o evangelho por todas as partes, todos eles pregaram em seu nome, todos eles batizaram em seu nome. Nós iremos para Atos capítulo 8, depois que Filipe desceu para os samaritanos. Aqui estão as três raças, judeus, samaritanos e gentios. Todos receberam a mesma pregação, todos receberam o mesmo evangelho, todos devem fazer a mesma coisa, se arrependerem, serem batizados para que sejam salvos. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E eles partiram de Jerusalém porque esta era a ordem de Jesus dada lá em São Lucas 24:47, que eles deveriam pregar em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E começou por Jerusalém. Esse evangelho glorioso, esse poder glorioso, esse batismo em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos nossos pecados, para o perdão dos pecados de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, devem descer as águas e serem batizados em seu nome. E esse evangelho começou em Jerusalém, como Jesus disse que era para fazer. Vindo de Jerusalém, passou por Samaria, Atos capítulo 8,
está Filipe, que desceu para Samaria, e ele lhes pregava a Cristo. Eles nunca pregaram uma igreja, uma religião, uma denominação. Eles estavam pregando a Cristo. E aqui no versículo 12 do capítulo 8 diz: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, presta atenção, e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Presta atenção nisso. Se você pular aqui, leia todo, se você tiver tempo para ler, leia todo o capítulo. E quando você chega no versículo 16, deixa eu voltar um pouquinho aqui, vamos ler todo. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui está novamente mais um ato batismal feito pelos apóstolos, por Filipe, que era um evangelista, após as pessoas haverem crido no Senhor Jesus Cristo, após eles terem confessado a Cristo como seu Salvador, aqui estava ele sendo batizado em nome de Jesus. Isto já seria suficiente. Mas por que as pessoas não veem isso? Porque os seus entendimentos estão fechados. Elas gostam e voltam para Mateus 28, 19, sem entender a ordem de Jesus. Ele nunca ordenou que batizasse as pessoas nos títulos. Ele ordenou que se usasse o nome. O nome. E qual é o nome? Pedro usou ele em Atos 2:38, Filipe usou ele em Atos 8:12 e 16. Pedro novamente, quando foi chamado à casa de Cornélio, um centurião, em Atos capítulo 10, ele foi chamado para que pudesse dizer as palavras para que ele pudesse ser salvo, porque foi isso que o anjo disse para ele: manda buscar Pedro, porque quando ele vier, ele te dirá o que você deve fazer para que você seja salvo. E quando ele chegou ali, estava Cornélio, sua família e todos aqueles que ele havia convidado à sua casa, e Pedro abrindo a boca e falando a palavra, caiu o Espírito Santo ali. Presta atenção, Atos capítulo 10, versículo 40 e 4 em diante, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. E então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Mais uma vez, se Pedro tivesse errado lá em Atos 2:38, teria tido tempo suficiente para se corrigir e utilizar, como muitos hoje parece que se consideram mais certos do que Pedro, mais certos do que Filipe, mais certos do que Paulo. Para eles, Pedro não obedeceu à ordem de Jesus. Eles estão obedecendo hoje. Isto está contrário à palavra de Deus. Isto é uma falta de conhecimento e de revelação. Meus amigos, por quanto tempo esta verdade tem estado escondido, porém chega a hora da verdade aparecer.
Se nós formos para Atos capítulo 19, nós encontramos o apóstolo São Paulo também. Quando ele se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, ele então começou a pregar a mesma coisa que Pedro pregou. E quando ele passou, veja, Atos 19, sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Para onde Paulo recorreu? Há pessoas hoje que dizem que não é mais necessário o batismo, que se a pessoa crê e simplesmente o batismo não é tão necessário assim. E isso é uma contradição com a palavra de Deus. Porque quando ele perguntou para eles aqui, estas pessoas já eram crentes, elas já haviam crido em Jesus, e inclusive já haviam sido batizadas também. Elas já haviam sido batizadas no batismo de João, elas já haviam crido que Jesus era o Messias. Porém, quando Paulo fez-lhe a pergunta, dizendo: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Para onde Paulo foi? Ele não foi perguntar que tipo de pregação vocês ouviram, que tipo de mestre vocês ouviram, que tipo de livro vocês leram. Não, ele perguntou: em que sois batizados então? Ele perguntou exatamente que tipo de batismo eles haviam recebido. E eu pergunto a mesma coisa: que tipo de batismo você recebeu? Como você foi mergulhado naquela água? Que tipo de nome foi invocado sobre você quando você desceu aquelas águas para ser batizado? A Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que nome foi invocado, meu amigo, sobre o seu batismo? Quando você desceu as águas, que aquele ministro foi te mergulhar ali, qual nome ele usou sobre você? Se ele não usou o nome que é sobre todo nome, se ele não usou o nome de Jesus Cristo, você não foi batizado para perdão dos pecados. Você simplesmente desceu um pecador enxuto e voltou um pecador molhado. Você nunca recebeu o perdão dos seus pecados, porque segundo a palavra de Deus, há um só nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo São João disse na primeira carta, capítulo 2, você vai ler lá: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Então, que tipo de batismo você recebeu? Se você não recebeu o batismo apostólico, se você não recebeu o batismo que invocar o nome do Senhor Jesus sobre você, você ainda não foi batizado para o perdão dos pecados. Esta é a verdade da palavra de Deus. Então Paulo perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Ora, que coisa, que privilégio não seria batizar-se, ser batizado pelo mesmo homem que batizou Jesus? Veja, meus irmãos, como é importante e é necessário você estar na coisa correta, como é necessário fazer a coisa correta. Isto será aceito por Deus. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Presta atenção: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esta, mais uma vez, é uma ação, é uma obra, esta é uma atitude, esta é uma obediência à ordem de Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Meus queridos irmãos,
Esta é a verdade bíblica apostólica que nós devemos voltar. Este é o fundamento da fé cristã. Para a salvação da sua alma, meu amigo, a primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender de seus pecados. A segunda coisa que você tem que fazer é ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E então cumprir-se a promessa de Jesus Cristo feita, que Ele encheria seu coração do Espírito Santo. Esta é a coisa que você tem que fazer para ser salvo. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. Repito, arrepender-se, crer no Senhor Jesus Cristo e então ser batizado em nome de Jesus Cristo, tomando o nome do Senhor, invocando o nome do Senhor, para que então você seja salvo. Esta é a verdade, porque a igreja está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E se foi assim que eles fizeram, é assim que devemos fazer. E se foi assim que eles ensinaram, é assim que devemos ensinar. E se foi assim que eles praticaram, é assim que devemos praticar. É isto que a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo pratica. Ela pratica exatamente o que foi estabelecido, fundado pelos apóstolos, porque está escrito em Efésios 2, versículo 19 e 20, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Toda a família no céu e na terra toma o nome. Muitas religiões seguem aquela doutrina que veio do catolicismo, a doutrina da Trindade. O batismo nos títulos nunca veio da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos nunca praticaram esse tipo de batismo. Os apóstolos nunca ensinaram esse tipo de batismo. A verdadeira igreja apostólica, ela segue o fundamento dos apóstolos. Ela está fundada aqui nas santas e benditas palavras de Deus que estão escritas neste livro. Mateus 28, 19 é uma ordem dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo para que quando fôssemos batizar as pessoas, nós usássemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Que privilégio é você descer as águas e ouvir aquela voz soar dizendo: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receber o dom do Espírito Santo. Que maravilha! Será que você não gostaria de fazer este ato para que a sua alma então possa ser perdoada? Para que você possa ser perdoado de seus pecados? Para que você seja salvo? Faça isto enquanto a porta ainda está aberta. Este é um chamado para nós voltarmos para a doutrina dos apóstolos, porque foi aí onde foi abandonado. Meus amados irmãos, que Deus abençoe. No próximo capítulo, nós iremos estudar mais a fundo este assunto. Que o Senhor Jesus te abençoe e que Ele abra o teu entendimento, como abriu os dos discípulos em São Lucas 24, 45, para que você possa compreender as Escrituras e que você não fique crendo em ensinamentos do homem, mas que você possa olhar para a palavra de Deus, examine as Escrituras, veja como foi feito. Esta é a maneira cristã, esta é a maneira apostólica, este é o evangelho cristão, esta é a doutrina cristã. A igreja cristã não é pagã, a igreja cristã crê em um único Deus, a igreja cristã batiza em nome desse Deus, que é Senhor Jesus Cristo, como está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.